na Colômbia. Você não vai ver a mídia secular falando disso, tá? Eu peço que você assista esse programa de hoje até o final, porque somente dessa forma, claro, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas e assim a gente consegue dar voz para esses 8 irmãos que infelizmente morreram na Colômbia. Você não vai ver a mídia secular falando disso, tá? Simplesmente a mídia secular não se importa. Agora, se fosse 8 depravados que tivessem sido mortos por aí viraria notícia, eu acredito que no mundo todo, tá? Mas como se trata de mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, que saíram de suas casas para pregar o evangelho e infelizmente morreram, isso não vira notícia na grande mídia, tá? Então eu peço que você curta esse vídeo, fique até o finalzinho, para que assim esse conteúdo chegue para mais pessoas. Meus irmãos, esses são os mártires. Está aparecendo aí na sua tela, 8 irmãos. Eles foram encontrados em uma vala na densa selva de Gaviari, na Colômbia. E aqui pertinho, né? Aconteceu aqui dentro do nosso próprio continente, meu irmão. Pertinho do Brasil, tá? 8 irmãos ali foram encontrados. Eles resistiram até o último momento, tá? Eles foram sequestrados pelas Farc, que é um grupo pesado da Colômbia. Bem aqui pertinho da gente e acontecendo isso aqui, eles disseram, olha, nós não vamos negar nossa fé. Nós temos a nossa fé, acreditamos em Jesus Cristo, nós não vamos abrir mão daquilo que nós pregamos. Meus irmãos, aí eu fico pensando, rapaz, e se fosse a gente no lugar deles? Será que nós teríamos fé o suficiente para não negar Jesus? Meu irmão, porque o fato de alguém não negar Jesus, vendo a morte na sua frente, sabe, é muita fé. Porque é a pessoa crendo mesmo que na hora que essa vida aqui terminar, vai começar outra. Então, é um exemplo de fé. Esses irmãos que aparecem no seu televisor são a prova viva, meu irmão. A prova viva de que o verdadeiro cristianismo está de pé. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê o mundanismo entrando nas igrejas, muita gente sem compromisso, pastores abrindo as portas de suas igrejas para o secularismo. Recentemente eu mostrei aqui um caso, né, de uma igreja que fez uma arraiá gospel, é festa junina gospel, é carnaval gospel, é luz de LED, é a igreja pintando a igreja o templo de preto para aparecer com boate, para atrair a juventude. Igrejas que mais parecem shoppings, né? Shopping centers com a área VIP. Você pode comprar a sua pipoca na porta da igreja, senta lá na frente, come a sua pipoquinha, assistindo o seu culto. Esses irmãos aqui são a prova viva de que o verdadeiro evangelho ainda continua de pé. Senhores, quase 7 mil cristãos morrem todo ano no mundo por causa de sua fé. 7 mil que não se dobram. Tá? Não se dobra. A palavra do Eterno fala em Apocalipse 2:17. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa de vida eterna é para quem aguenta, né? Sendo fiel até o finalzinho. Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas só tem essa mentalidade aqui, meu irmão. Quem sabe mesmo que vai para o céu? Quero fazer essa pergunta para você que está me assistindo. Se fosse o seu caso, você iria até o final? Pois é. É para mim pensar. O Cleiton pensar, viu? Mateus 10:28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Esses irmãos aqui, quando foram feita a proposta para eles, neguem a Jesus. Abram mão disso aí. Eles não negaram porque eles sabiam, meus irmãos, que os que matam o corpo não pode fazer nada com a alma. Os corpos desses irmãos foram colocados aí na floresta, na densa floresta de Gaviari, mas eles não temeram. Ou seja, esses caras aqui vão nos matar, mas o que eles vão fazer com a nossa alma? Não faz nada, meu irmão, não faz nada. A alma do justo está salva em Cristo. E uma vez você partindo com Cristo, nada poderá te tirar das mãos de Jesus. Jesus mesmo disse, nada arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Nada. A não ser que você pegue. Nosso canal Irmã Raimunda Carneiro. Da presença de nosso Deus. Assiste esses vídeos que é para a nossa meditação, para a nossa salvação, irmão. Não é Jesus. Também com ele vivermos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Essa é a verdade. promessa, irmãos. É por isso que nenhum budista... É verdade que esse irmão está dizendo, é no Apocalipse. Eu acredito, tá? Nenhum budista tem coragem de enfrentar a morte por causa da fé deles. Não tem. Eu não vejo isso no jornal. Com todo respeito, tá? Não vejo. Porque o cristão sabe que vai reinar com Deus na eternidade. Romanos 8:18. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar. Não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu irmão, sabe o que é que vai ser revelado no cristão? A glória total de Deus.
Paulo disse que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não passou pelo coração de ninguém são as coisas que estão guardadas para mim na eternidade. Que bênção, né? Que bênção. Meu irmão, não desista de Jesus, tá? Não desista. Isso aqui uma hora vai acabar. Tem um ditado popular que diz que quem não morre de novo, de velho não escapa. Não é verdade? Nossa redenção está mais próxima do que você possa imaginar. Olha só o que fala ainda. Comparar para a glória que nós é de ser revelado. Ou seja, a Bíblia diz que nós chegaremos à estatura de varão perfeito e seremos semelhantes a Jesus. Quando João, no Apocalipse capítulo 1, vê Jesus, ele cai no chão. Por quê? Os cabelos eram brancos como a neve, os pés brilhantes como latão reluzente, ele tinha as suas vestes brancas e tal, uma espada afiada de 2 gumes saía da sua boca, e ele disse, e ele cai e fica impactado com tanta maravilha que ele viu. Jesus totalmente glorioso. Aí a Bíblia diz, como ele é, nós também seremos. Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Aleluia. Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aqui nós vemos que a igreja primitiva não tinha uma visão terrível sobre a morte. Não. Eles viam a morte como um passaporte para o céu. Ou seja, vale a pena. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Era isso que a igreja falava antigamente. Isso porque eles entendiam o que era o verdadeiro evangelho. A história desses 8 irmãos vale a pena ser compartilhadas. E eu peço que você compartilhe e lance um convite final para você vir estudar a Bíblia.